Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus. Por que ouvindo a voz de Deus, meus queridos? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É a Bíblia que responde às nossas perguntas. Porque Jesus disse assim, em São João 17:17, santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus disse assim em São João 8, verso 32, conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Então a Bíblia é a boca de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando com a gente. O tema de hoje que eu vou estar falando para vocês é a mudança do sábado. Eu fiz um vídeo agora de manhã do Evangelho de Marcos, Parábolas de Jesus. E agora vou gravar para vocês a mudança do sábado. É o tema de hoje. Antes de eu falar desse tema, se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para vocês receberem o meu vídeo e compartilhe o meu vídeo para chegar para muitas pessoas. Então vamos para o estudo, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. A mudança do sábado. Quem mudou o sábado? Quem mexeu na lei de Deus? Mexeram na lei de Deus. O homem mexeu na lei de Deus. A lei de Deus é eterna. Então, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, vamos para o vídeo. O mandamento do sábado faz parte de quê? O mandamento do sábado? Da lei de Deus, que está em Êxodo 28, Êxodo 20, versos do 8 ao 11. Vamos ler Êxodo. Êxodo 20, versos do 8 ao 11. Olha que diz: guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz os céus, a terra, o mar, tudo que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado. Separei para ser um dia santo. O mandamento do sábado faz parte de quê? Da lei de Deus. A Bíblia responde às nossas perguntas. A Bíblia é a voz de Deus. Segundo a profecia, qual seria a atitude de Cristo para com a lei? O Senhor se agradou à causa da justiça dele. Engrandecerá ele a lei e a fará ilustre. Isaías 42, verso 21. Em seu primeiro discurso registrado, o que Cristo disse da lei? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então Cristo, quando veio nessa terra, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu. Cristo não aboliu a lei. Cristo não revogou a lei. Ele cumpriu. Quanto tempo vigorará a lei? Até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então a lei de Deus é eterna. Os 10 mandamentos da lei de Deus é eternos. Foi escrito por Deus em tábuas de pedra, dada por Moisés no Monte Sinai. E hoje a lei de Deus nunca será abolida. A lei de Deus está em nossos corações. O que ele disse dos que quebrassem um dos menores mandamentos divinos e ensinasse os homens a assim proceder? Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele que violar, aquele que ensinar errado,
os mandamentos de Deus, ensinar a lei errada para os fiéis, vai ser considerado menor no reino dos céus. E tem muitos pastores hoje que pregam errado. Falam que o sábado está abolido. Falam que a lei de Deus é abolida. Isso é uma mentira. O sábado de Deus é eterno. A lei de Deus nunca foi abolida. Ela sempre é eterna. Deduz-se daí que todo decálogo é obrigatório na dispensação cristã e que Cristo não tinha em mente trocar nenhum deles. Um deles ordena a observância do 7º dia como dia de repouso, muito diversa, porém é a prática de muitos cristãos. Em vez disso, guarda o 1º dia da semana, crendo muitos que Cristo mudou o sábado. Mas pelas próprias palavras de Cristo, vemos que ele não veio para tal propósito. Deve buscar-se, pois em qualquer outra parte, a responsabilidade desta mudança. Vocês podem rodear a Bíblia, de trás para frente, de frente para trás. Vocês não vão achar o domingo como o dia do Senhor. Cristo, ele não mudou o sábado. Cristo, ele criou o sábado, ele santificou o sábado, ele descansou no sábado. Quando Cristo esteve aqui na terra, ele guardou o sábado. Os apóstolos guardaram o sábado. As mulheres que seguiam a Jesus guardavam o sábado. O que Deus disse pelo profeta Daniel e que o poder representado pela ponta pequena cuidaria em fazer. O que esse chifre pequeno que Daniel viu em Daniel 7:25, o que ele ia fazer? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, esse verso está dizendo o quê? Que a Igreja Apostólica Romana, o papado, foi que mudou a lei de Deus. Eles tiraram o sábado e colocaram o domingo como dia de guarda. É muito sério isso, povo de Deus. É muito sério. E hoje muitas igrejas evangélicas guardam domingo. Tem muitas pessoas sinceras lá dentro que os líderes religiosos ensinam errado. Por isso que eu estou aqui para falar a verdade para vocês saírem dessas igrejas que falam mentiras, que vão contra a palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo disse que faria o homem do pecado? O que o apóstolo Paulo disse? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4. Só existe um meio pelo qual poder pode exaltar-se acima de Deus. E esse é pretender mudar a lei de Deus, exigir obediência à sua própria lei em lugar da lei de Deus. Quem que fez isso? O papado. O Papa hoje se acha um Deus. O papado, ele se acha um Deus, que está acima de Deus. Qual poder se atribui autoridade para mudar a lei de Deus? Ao papado. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar ou interpretar até mesmo as leis divinas. O Papa pode modificar uma lei divina, visto o seu poder não provir de homem, mas de Deus. Ele age como representante de Deus na terra. Me diz na Bíblia, aonde está escrito que o Papa é representante de Deus aqui na terra? O Papa, ele se acha o quê? Poderoso. Ele se acha um Deus. O papado viu e foi lá e mudou o sábado da lei de Deus e colocou o domingo.
Qual parte da lei de Deus o Papa procurou mudar? O quarto mandamento, o sábado. Os católicos, alegam que o sábado foi mudado para o domingo, o dia do Senhor, contrariamente ao decálogo. Como é evidente, nem existe exemplo algum da maior jactância do que a mudança do dia de repouso. Grande, dizem eles, é o poder e a autoridade da Igreja, visto haver dispensado um dos 10 mandamentos. Ela, a Igreja Católica Romana, subvertiu o quarto mandamento, dispensando o sábado da palavra de Deus, substituindo pelo domingo como dia santificado. Olha o que a Igreja Católica Apostólica Romana fez. Olha o que o Papa fez. Ele colocou o dia de domingo como um dia santificado. Quem mudou a lei de Deus? O papado. Eles mexeram na lei de Deus. Aconteceu na Idade Média e está acontecendo até hoje. A profecia de Daniel 7:25 se cumpriu. Por que Deus ordenou que Israel santificasse o sábado? Santificai o meu sábado, por servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu, Senhor, vosso Deus. Ezequiel 20:20. Como o sábado foi dado para que o homem se lembrasse de Deus como seu Criador, pode-se perceber imediatamente que um poder que buscasse se exaltar acima de Deus procuraria primeiro cobrir ou remover aquilo que se chama a atenção do homem para o seu Criador. Isso não poderia ser feito com mais eficiência do que pondo de parte a lembrança divina, o sábado do 7º dia. A esse trabalho do papado, Daniel fez referência ao dizer: ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Então quem mudou os tempos e a lei de Deus foi o papado. Daniel profetizou isso. Daniel era um homem de Deus. Deus usou Daniel e Daniel escreveu isso que iria acontecer e aconteceu. É muito sério. Temos que estudar a Bíblia para não sermos enganados. O papado reconhece que mudou o sábado? Sim. Como se pode provar que a igreja possui poder de ordenar festas e dias santos? Pelo contrário, o ato da mudança do dia de descanso para o domingo, qual todos os protestantes aceitam e, portanto, contradizem-se positivamente, observando extremamente o domingo e violando a maioria dos outros dias de festas ordenados pela mesma igreja. Tem alguma outra maneira de provar que a igreja tem poder de instituir festas por preceito? Não tivesse ela esse poder, e não deveria haver feito aquilo em que concordam. Todos os religionistas modernos não poderiam haver substituído a observância do sábado do 7º dia da semana pela do domingo, o primeiro dia, mudança para a qual não há autoridade escriturística. Um catecismo doutrinal, reverendo Stephen Kinnaman, página 174. A Igreja Católica, por sua própria infalível autoridade, criou o domingo como dia santificado para substituir o sábado da antiga lei. Kansas City Católica, de 9 de fevereiro de 1893. A Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. Catholic Mirror, órgão oficial do cardeal Gibson, dia 23 de setembro de 1893. Qual é o dia de descanso? O dia de descanso é o sábado. Por que observamos o domingo em vez do sábado? Observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, no ano 336 depois de Cristo, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. The Converts Catecismo Catholic Doctrine, reverendo Peter Gimmer, página 50, terceira edição, 1913.
obra que recebeu a bênção apostólica do Papa Pio X, em 25 de janeiro de 1910. O que se fez no Concílio de Laodiceia não foi senão um dos passos por meio dos quais se efetuou a mudança do sábado. A data geralmente citada para esse concílio é de 364 depois de Cristo. As autoridades católicas reconhecem que na Bíblia não há mandamento algum para a santificação do domingo? Sim. Podereis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrarei uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana nunca santificou o sábado, nunca guardou o sábado e até hoje está agindo assim. Tem católicos sinceros que vão à missa para buscar a Deus, para ver as verdades de Deus. Mas os líderes ensinam errado. Em parte nenhuma figura o domingo como dia do Senhor. Nós, católicos romanos, guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo e por ordem do chefe da nossa igreja, que precentuou tal ordem do sábado ser do Antigo Testamento e não obrigar mais no Novo Testamento. Padre Júlio Maria, Ataques Protestantes, página 81. É interessante recordar que a observância do domingo, que é o único culto do protestantismo, não só não tem fundamento na Bíblia, mas está em contradição flagrante com a letra da Bíblia, que prescreve o descanso do sábado. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Catecismo de Paróquios, redigido por decreto do Concílio Tridentino, publicado por ordem do Papa Pio V, dito vulgarmente Catecismo Romano, editora Vozes Limitada, Petrópolis, Estado do Rio, 1951, página 440. O domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser defendida por princípios católicos, do princípio ao fim das Escrituras. Não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal, do último para o primeiro dia da semana. Católico Press Sydney, Austrália, de 25 de agosto de 1900. Os escritores protestantes reconhecem isso? Sim. Dr. Weather, autor do Manual Batista, perante um grupo de pastores, admitiu o seguinte: havia e há um mandamento que manda santificar o sábado, mas esse sábado não era o domingo. Dirá, entretanto, que alguma demonstração de triunfo que o sábado foi transferido do 7º para o primeiro dia da semana. Com todos os seus deveres, privilégios e sanções, desejoso de informação sobre esse assunto que estudei por muitos anos, pergunto: onde é possível encontrar o registro de tal mudança? Não, no Novo Testamento, absolutamente não existe prova escriturística da mudança da instituição do sábado do 7º dia para o primeiro dia da semana. É claro, continuou ele, que sei perfeitamente ter o domingo entrado em uso como dia religioso na primitiva história cristã e que sabemos através dos pais da igreja e de outras fontes. Que pena, porém, que ele nos venha assinalado com a marca do paganismo e batizado com o nome do Deus Sol. O que significa Sunday? Domingo, Deus Sol. Quem guarda o domingo, guarda o Deus Sol. É paganismo. Isso é mentira. O domingo não é dia do Senhor. Em seguida, adotado, sancionado pela apostasia papal, e legado ao protestantismo como uma doação sagrada.
de um discurso feito em 13 de novembro de 1893. Presbiterianos, o sábado cristão, domingo, não se encontra na Escritura e não era pela igreja primitiva chamado sábado. Tratado de Teologia de White, volume 4, página 401. Congregacionalista. Não existe na Bíblia mandamento que requeira de nós a observância do primeiro dia da semana como sendo o sábado cristão. Episcopais. A festa do domingo, como todas as outras festividades, foi sempre uma ordenança simplesmente humana e estava longe das cogitações dos apóstolos estabelecer a este respeito uma ordem divina. Longe deles e da primitiva igreja apostólica transferir para o domingo as leis do sábado. Metodista. É certo que não há mandamento positivo para o batismo infantil. Tampouco há para santificar o primeiro dia da semana. Luteranos. A observância do dia do Senhor, domingo, não se baseia em nenhum mandamento de Deus, mas sim na autoridade da igreja. Então, a Igreja Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana, coloca as tradições. Eles colocam as tradições em cima da Bíblia Sagrada. Eles colocam o domingo como o dia do Senhor. Aonde que está na Bíblia que o domingo é para ser guardado? Me mostre. Me mande nos comentários falando onde que se deve guardar o domingo. Como se processou essa mudança na observância dos dias súbita ou gradualmente? A igreja cristã não operou transferência formal de um dia para o outro, mas sim gradual e quase inconscientemente. Esta é em si mesma uma prova de que não houve mandamento divino para a mudança do sábado. Então não houve mandamento divino a mudança do sábado. Jesus jamais ia mudar o sábado para o domingo. Por quanto tempo o sábado foi observado na igreja cristã? Por muitos séculos, efetivamente. Sua observância jamais cessou inteiramente na igreja cristã, diz Sr. Morer, ilustrado clérigo da Igreja da Inglaterra. Os primitivos cristãos tinham grande veneração pelo sábado e passavam um dia em devoção e sermões, e não é de se duvidar que os próprios apóstolos tenham seguido essa prática. O sábado foi religiosamente observado na Igreja do Oriente durante mais de 300 anos depois da paixão do Salvador. Coleman, criterioso e sincero historiador, diz: retrocedendo mesmo até o V século, foi contínua a observância do sábado judaico na igreja cristã, mas com rigor e solenidade gradualmente descrentes até ser de todo abolida. Diz o historiador Sócrates, que escreveu acerca dos meados do V século: quase todas as igrejas do mundo celebram sagrados mistérios no sábado e de cada semana. Não obstante, os cristãos de Alexandria e de Roma, em vista de alguma antiga tradição, recusá-lo-se a fazê-lo. Sozomen, outro historiador do mesmo período, escreveu: o povo de Constantinopla e de outras cidades congrega-se tanto no sábado quanto no dia imediato, costume esse que nunca é observado em Roma. Tudo isto teria sido inconcebível, impossível, caso houvesse sido dado um mandamento divino para a mudança do sábado. As últimas duas citações mostram também que Roma iniciou a apostasia e a mudança do sábado. Então, quem que iniciou a apostasia? Foi Roma. Igreja Católica Apostólica Romana, que iniciou essa apostasia. Eles mudaram o sábado para o domingo. Como se originou a observância do sábado do domingo? A oposição ao judaísmo introduziu a festividade particular do domingo, muito cedo.
Realmente, em substituição do sábado, a festa do domingo, como todas as outras festividades, foi sempre uma ordenança simplesmente humana, e estava longe das cogitações dos apóstolos estabelecer a esse respeito uma ordem divina. Longe deles e da primitiva igreja apostólica transferir para o domingo as leis do sábado. Talvez no fim do segundo século começasse a surgir uma falsa aplicação dessa espécie, pois a esse tempo os homens consideravam pecado o trabalho aos domingos. Church Story Neander, tradução de Rose, página 186. A observância do domingo foi primeiro um suplemento à observância do sábado, mas à medida que alargou o abismo entre a igreja e a sinagoga, o sábado foi se tornando cada vez menos importante, acabando por ser inteiramente negligenciado. Quem primeiro ordenou por lei a observância do domingo? Quem ordenou a observância do domingo? A lei. Sabe quem que foi? Constantino o Grande. A mais antiga documentação da observância do domingo como imposição legal é o Edito de Constantino em 321 depois de Cristo, que decreta que as cortes de justiça, os habitantes das cidades e o comércio em geral devessem repousar no domingo. Venerabile de solis, executando-se apenas os que empenhavam em trabalhos agrícolas. Enciclopédia Britânica, 9ª edição, artigo domingo. Constantino o Grande fez uma lei para todo o império no ano 321 d.C., decretando que os domingos fosse observado como dia de repouso em todas as cidades e vilas, mas permitindo que os camponeses prosseguissem seus trabalhos. Inquestionavelmente, a primeira lei, quer eclesiástica, quer civil, pela qual se sabe haver sido ordenada a observância do repouso naquela época, é o Edito de Constantino, de 321 d.C. O que obrigava a lei de Constantino? Que os juízes e o povo da cidade, bem como os comerciantes, repousassem no venerável dia do sol. Aos moradores do campo, porém, conceda-se atender livre e desembaraçadamente aos cuidados de sua lavoura, visto suceder frequentemente não haver dia mais adequado à semeadura e ao plantio das vinhas, pelo que não convém deixar passar ocasião oportuna e privar as pessoas das provisões deparadas pelo céu. Edito de 7 de março de 321 depois de Cristo. Esse edito promulgado por Constantino, que foi o primeiro a unir a igreja cristã e o Estado romano, de certo modo supriu a falta da divina ordem para a observância do domingo e pode ser considerada a lei original do domingo e o modelo seguido para todas as leis dominicais. Depois dele, foi um dos passos importantes para alcançar o intento da mudança do sábado e estabelecê-la. Então, quem mudou a lei? O papado, Constantino, que era o imperador. Eles modificaram a lei de Deus. Que testemunho deu sobre o caso Eusébio, celebrado bispo bajulador de Constantino e reputado historiador eclesiástico? Todas as coisas, sejam quais foram, que era dever fazer no sábado, nós as transferimos para o dia do Senhor, domingo. A mudança do sábado foi resultado dos esforços conjugados da Igreja e do Estado, e passaram-se séculos antes de ser inteiramente realizada. Quando e por qual concílio da Igreja foi proibida a observância do sábado e adotada a do domingo? O sétimo dia
o sábado foi solenizado por Cristo, pelos apóstolos e pelos cristãos primitivos, até que o Concílio de Laodiceia, de certa maneira, aboliu inteiramente a observância. O Concílio de Laodiceia, em 364 d.C., estabeleceu pela primeira vez a observância do Dia do Senhor. O que esse concílio decretou em seu 29º cânon relativamente ao sábado e aos cristãos que continuassem a observá-lo? Os cristãos não deverão judaizar, permanecer ociosos no sábado, mas trabalharão nesse dia. Se, porém, forem achados judaizando, serão separados de Cristo. Alguns dos passos subsequentes dados por autoridades da Igreja e do Estado para a realização dessa mudança foram os seguintes. Em 386, sobre Graciano, Valenciano e Teodósio, foi decretado que todo litígio e trabalho devesse cessar no domingo. Entre as doutrinas prescritas em cartas do Papa Inocêncio I, escrita no último ano de seu papado, em 416, lê-se que o sábado devia ser observado como dia de jejum. Em 425, sobre Teodósio, o jovem, foi recomendada a abstenção de ir a teatros e circos aos domingos. Em 538, no Concílio de Orleans, foi ordenado que tudo quanto era previamente permitido no domingo ainda fosse legal, mas houvesse abstenção do trabalho de arar a terra ou nas vinhas derrubadas, colheitas, debulha, plantação e cercas, a fim de que o povo pudesse mais facilmente frequentar a igreja. Cerca do ano 590, o Papa Gregório, em carta ao povo romano, denunciou como profeta do anticristo os que mantivessem que se não devia trabalhar no 7º dia. O último parágrafo da citação anterior indica que mesmo no avançado ano 590 d.C., havia na igreja os que ensinavam a observância do sábado bíblico, o 7º dia. O que determina de quem somos servos? De quem somos servos? Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Romanos 6,16. Nós somos servos de Deus. Nós temos que obedecer a Deus. Deus, Ele estabeleceu o sábado, não o domingo. Deus, em Gênesis capítulo 2, Ele descansou no 7º dia, quando Ele terminou de criar o mundo. Deus é o único que tem que ser adorado, exaltado e glorificado. Não é papa, não é padre, não é pastor, ninguém. Todos são homens de carne e osso, pecadores. O Papa não tem autoridade de Deus aqui na terra. O Papa não tem nada. O Papa, ele não tem autoridade nenhuma de mexer na lei de Deus, mas mexeu. Isso é muito sério, povo de Deus. Quando tentado a se prostrar em adoração a Satanás, que resposta Cristo deu? Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só a Deus tem que ser adorado. O que diz os católicos quanto à observância do domingo pelos protestantes? Foi a Igreja Católica que, por autorização de Jesus Cristo, transferiu este repouso para domingo, em comemoração da ressurreição de Nosso Senhor. Assim, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que contra si mesmo prestam à autoridade
da Igreja Católica. Onde que está escrito na Bíblia que Cristo, ele transferiu o sábado para o domingo? O que diz na Bíblia que Cristo ressuscitou ao domingo? Cristo morreu numa sexta-feira, descansou no sábado e ressuscitou no domingo. Cristo jamais ia santificar o domingo como dia de guarda. Como o Senhor denomina a espécie de culto que não esteja em conformidade com os mandamentos de Deus? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 9. Então, que esses líderes hoje ensinam nas igrejas são doutrinas de homens. Ensinam tradições, leis humanas. Deixam a lei de Deus de lado e colocam tradições para os fiéis guardarem. Não ensinam o que é certo para os fiéis. O sábado não foi abolido. O sábado é bíblico. Eu fui católico. Os católicos, eles não leem Bíblia. Só vê que os padres falam lá na frente. Não estou criticando os irmãos católicos, porque tem pessoas sinceras lá dentro, que buscam a Deus, mas estão sendo enganadas. Irmãos e irmãs em Cristo, peguem a Bíblia, estudem a Bíblia. Estou aqui falando para vocês, alertando vocês o que vocês têm que fazer. Em Israel, no seu tempo de apostasia, em que o culto a Baal estava quase generalizado, que apelos Elias lhes dirigiu? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Então, Elias falou assim, quem é de Baal, quem é de Deus, é de Deus. Foi assim que Elias falou. Em tempos de ignorância, Deus tolera o que de outro modo seria pecado, mas, em chegando à luz, ele anuncia a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Atos 17:30. Expirou o período em que os santos, os templos e a lei de Deus deveriam estar nas mãos do papado, em Daniel 7:25. Brilham agora a luz verdadeira sobre a questão do sábado. Deus envia uma mensagem ao mundo, convidando as pessoas para que temam e adorem a Deus, para que voltem à observância do seu santo dia de repouso, o sábado do sétimo dia. Leia Apocalipse 14, versos 6 ao 12. Leia Isaías 56:1, Isaías 58:1, 12 e 14. Leiam esses versos, falam do sábado. Aqui a gente encerra esse estudo, a mudança do sábado. Agora eu quero ler alguns versos para vocês, o que fala no domingo na Bíblia. Em Lucas, vamos no Evangelho de Lucas. Capítulo 24, que fala a ressurreição de Jesus. Olha que diz o verso 1. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Então, quem foi lá ver Jesus no túmulo, domingo cedo? Foi as mulheres. O domingo é o quê? É o primeiro dia da semana. O domingo não foi santificado por Jesus. Jesus apenas morreu no sábado, descansou. Morreu numa sexta-feira, descansou no sábado e ressuscitou no domingo. O domingo não é o dia do Senhor.
Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. E se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para vocês receberem o meu vídeo. E que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. E até mais um vídeo que eu vou estar fazendo aqui no meu canal. E aguardo vocês.